Aleluia. João capítulo de número 3, versículo de número 1, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aleluia. A palavra de Deus, ela é bem clara, meus amados irmãos, que um homem chamado Nicodemos, um sacerdote daquela época, chegou até Jesus e perguntou a Jesus o que ele poderia fazer para obter a salvação eterna, de entrar no reino de Deus. Então Jesus, ele olha para Nicodemos e diz: na verdade te digo, que é necessário o homem nascer da água e também do Espírito. O que Jesus quis dizer para Nicodemos não foi algo natural, mas o que Jesus quis dizer para Nicodemos foi algo espiritual. E por que nascer da água e do Espírito? Nascer da água quer dizer que nós temos que nos colocar na presença de Jesus e confessar ao mundo que Ele é o nosso Salvador. Esse é o nascer da água, que é o batismo nas águas. Quando você aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador e desce as águas, ali há a testemunha do Espírito Santo, que você reconheceu Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da sua alma. E nascer do Espírito, Jesus também fala para Nicodemos que é necessário o homem nascer do Espírito para obter salvação eterna, para entrar no reino dos céus. E quando Jesus ele fala que tem que ser do Espírito, eu entendo Jesus olhando para Nicodemos e dizendo: Nicodemos, se você roubava, agora você nasce do Espírito, você não rouba mais. Nicodemos, se você tomava cachaça, agora que você nasce do Espírito, você não toma mais. Nicodemos, se você falava palavrão, agora você vai nascer do Espírito e não vai falar mais. Jesus quis dizer a Nicodemos: Nicodemos, para entrar no reino de Deus é necessário o homem mudar de caráter. Para entrar no reino de Deus é necessário o homem nascer de novo da água e do Espírito. Nicodemos, se você fumava, agora você não fuma mais. Se você praticava o pecado, mesmo sendo da natureza do pecado, agora você não pratica mais o pecado. Aleluia. Jesus anunciou o reino dos céus a Nicodemos, um reino a qual o homem não podia entrar, porque outrora o pecado invadiu o ser do homem, o coração do homem no jardim do Éden. A Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra e soprou sobre as suas narinas o fôlego de vida. Então nós temos um pouco de Deus dentro de nós, que é o fôlego que Ele nos deu. Mas mesmo assim o homem, ele desobedeceu a Deus comendo de um fruto que estava no meio do jardim do Éden, a qual Deus falou para não comer. Então, agora o homem começa a conhecer o pecado, o homem começa a andar no pecado, mas agora nasce de uma virgem chamada Maria, um chamado Jesus, que veio para aniquilar o pecado, um que veio para trazer a raça humana novamente à comunhão com o Espírito Santo. Agora nós temos a liberdade de dizer que nós somos salvos em Cristo Jesus, porque outrora a porta da salvação estava fechada. Quando o homem pecou contra Deus, Deus encerrou as portas do céu. Mas quando agora João começa a escrever em João capítulo 3, versículo de número 16, porque Deus
Deus amou o mundo de uma tal maneira, a porta da salvação agora escancara para a raça humana, a porta da salvação abre para a raça humana, porque Jesus, ele desceu da glória, Jesus, ele saiu do trono para descer até a terra. A Bíblia diz que ele se fez de homem, ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, e sobre ele estava a nossa culpa, e nós fomos sarados pelas suas pisaduras. Aleluia, glória a Deus. E ali agora Jesus, ali no jardim do Éden, o pecado que foi botado em Adão, agora Jesus desce do céu e tira esse pecado, esse cargo de nós, tira esse fardo de pecado de nós. Ele deu a sua vida preciosa, ele deu a sua vida sem pecado, ele deu a sua vida sem nenhum tipo de pecado para salvar nós que somos e éramos pecadores. Eu quero dizer uma coisa nessa noite: talvez o homem disse que para você não há esperança, talvez o homem disse que para você não tem jeito. Eu quero dizer que tem jeito sim, tem jeito para a sua alma, porque nós não fomos comprados por dinheiro, nós não fomos comprados por cédula, por ouro e nem prata. A Bíblia diz que nós somos comprados pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e nós temos a liberdade de adorá-lo, nós temos a liberdade de exaltá-lo, porque eu creio que um dia nós vamos chegar no céu e vamos pisar naquele céu a qual ele anuncia a Nicodemos. Mas para nós pisarmos naquele céu é necessário nós nascer da água, é necessário nós nascer do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. A porta da salvação foi aberta para nós entrarmos. Glória a Deus. Bastamos querer entrar. Bastamos querer uma comunhão com Jesus, com o Espírito Santo. Jesus, ele nos chama para uma comunhão. Jesus, ele nos chama para uma aliança, a qual o homem perdeu há muito tempo. Jesus, ele renova a aliança com o ser humano na cruz do Calvário. Quando ele olha para o céu e diz: está consumado. Sabe o que Jesus quis dizer? Aqueles pecados que estavam sobre mim estou levando, mas a sua alma, a minha alma hoje está em liberdade para nós entrarmos naquele lugar aonde não há dor, não há rancor, não há tristeza. Esse lugar é chamado Reino de Deus, esse lugar é chamado céus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Quantos estão perdidos neste mundo, sem conhecer a Deus, sem conhecer ao Espírito Santo de Deus? Eu quero somente alertar a nós, a todos, nessa noite, para nós encerrarmos esse culto.